Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que voltamos a este canal para vos trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, traremos para você a primeira lição do quarto trimestre de 2025. No dia 5 de outubro de 2025, estaremos iniciando o quarto trimestre de 2025. Nós temos então um novo tema, temos um novo comentarista, temos novas lições e eu quero contar com a sua presença aqui, meu caro professor e aluno da EBD, durante todo este trimestre, no qual estudaremos sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Vamos repetir? Corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Será um trimestre para nos aprofundarmos na antropologia bíblica, ou seja, o que a Bíblia diz acerca do homem. Falaremos da queda, mas também falaremos da restauração do homem através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero contar com você, meu caro professor e aluno da EBD, para não somente assistir, mas também compartilhar esta aula com outros professores e alunos da EBD. Desde já peço que você deixe o seu like, não se esqueça, assim você nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com esta aula que tem ajudado muitos professores. Vez por outra encontramos um professor que sempre nos diz: aquela aula tem nos ajudado muito porque o senhor explica a lição. Isso nos ajuda a transmitir para a classe a lição. Por isso, não mudaremos o nosso método de ensino, a nossa abordagem da lição, mas continuaremos percorrendo as lições, trazendo para você, meu caro professor e aluno, aquilo que for mais interessante, comentários, argumentações, quem sabe até alguma crítica, mas que seja útil para você, meu caro professor, desempenhar bem o seu papel e você, caro aluno, conhecer o assunto que será abordado e assim contribuir com o seu professor, fazendo com que a aula seja dinâmica, participativa. Antes de começar a nossa aula, eu preciso apresentar para você o comentarista do trimestre. O comentarista do trimestre é o pastor Silas Rosalino de Queiroz, também conhecido como pastor Silas Queiroz. Ele é pastor na Assembleia de Deus de Ji-Paraná, em Rondônia, e também atua como procurador-geral neste mesmo município, formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil e bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Logos, FAETEL. Lembra você também que o pastor Silas Queiroz foi quem comentou no ano passado a revista do terceiro trimestre, a revista que tinha como título Ruth e Esther. Você deve se lembrar dessa revista que trouxe para nós belos ensinamentos. Aliás, quero lembrar que estas lições estão disponíveis no nosso canal para que você possa acessar e, quem sabe, usar como base para o seu estudo bíblico, para a sua pregação, meu caro professor, pastor, companheiro que nos acompanha nesta hora, você que milita na área do ensino e da ministração, da pregação da palavra, encontrará em nosso canal um material vasto para que você possa usar durante as suas preleções, durante seus ensinos, durante as suas palestras. Então, vamos continuar orando para que Deus possa continuar inspirando esses homens de Deus, para que possam trazer para nós lições preciosas como estas que veremos durante este trimestre. Também é importante, nesta primeira aula, falarmos sobre o que estudaremos durante o trimestre. Assim, trazemos para você o tema de cada lição. Na lição de número 1, que estudaremos hoje, o homem, corpo, alma e espírito. Na lição número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Lição número 3, o corpo e as consequências do pecado. Lição número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Lição número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Lição número 6, a consciência, o tribunal interior. Lição número 7,
os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Lição número 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Lição número 9, vontade, o que move o ser humano. Lição número 10, espírito, o âmago da vida humana. Lição número 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Lição número 12, o espírito humano e o espírito de Deus. E a última lição, a 13ª lição, falará sobre preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. São lições que trarão para nós ensinamentos preciosos e você, meu caro professor e aluno, não perca nenhuma dessas lições. Esteja conosco aqui estudando durante este último trimestre de 2025. Dito isso, nós queremos começar a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo, mas antes de começar precisamos fazer algo que sempre fazemos, uma oração ao nosso Deus, porque entendemos que sem oração nós não podemos fazer nada no reino de Deus. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estamos começando um novo trimestre. Que o Senhor possa nos dar graça, motivação, para que possamos, Senhor, trazer as lições para os teus filhos e que teus filhos possam ouvir, guardar, aprender, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Agora sim, vamos iniciar a primeira aula, a aula intitulada O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Vamos falar sobre a tricotomia do homem. Vamos lá? Diz assim o nosso texto áureo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Repetindo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim a nossa verdade prática. Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Repetindo, Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Vamos então para a leitura bíblica em classe. O texto se encontra no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28, capítulo 2 ou capítulo 2, versículos 7, 18 e 21 a 23. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7, 18, 21 a 23 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa,
porquanto do varão foi tomada. Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Segundo objetivo, ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. Daí entendemos que o homem é uma dicotomia e uma tricotomia. Como assim, pastor Daniel? Sim, o homem é dicótomo porque ele tem uma parte material e uma parte imaterial. Na parte imaterial estão a alma e o espírito. Então nós temos corpo, alma e espírito. Temos uma dicotomia e temos também uma tricotomia. Terceiro e último objetivo da lição, conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que, na verdade não precisamos desse que, poderíamos falar apenas destacando como os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. Estes, pois, são os objetivos da nossa lição. Reprisando rapidamente para você, meu caro professor e aluno, levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem e conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como, não precisamos do que, destacando como os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. Vamos então à nossa introdução. A introdução da nossa aula diz o seguinte: Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação. O homem é considerado a coroa da criação. O homem foi feito no sexto dia, após o Senhor ter feito toda a criação e também os animais. O Senhor, então, fez o homem de uma forma muito especial, a sua imagem e semelhança. O homem não foi apenas criado, o homem também foi formado. Diferente de toda a criação, o homem recebeu o que nenhum outro animal recebeu: o fôlego de vida diretamente de Deus. E isso faz do homem uma criação especial com um propósito especial. Continuando a leitura, e fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes, muito além da expressão produza a terra, a partir da qual foram criados os animais. O homem é resultado de uma ação divina pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Neste trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. Esta é uma bela introdução deste trimestre. Nós estaremos estudando sobre o ser humano, mas com foco na sua restauração, com foco no plano redentor divino. O homem pecou, mas o Senhor preparou o caminho de restauração. E é possível, sim, o homem ser restaurado através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, com a ação no seu interior do Espírito Santo, da palavra de Deus, regenerando-o, redimindo-o e fazendo ser um homem santo, irrepreensível, para estar pronto para um dia se encontrar novamente com Deus e viver novamente aquela comunhão que tinha homem e Deus no Éden antes do pecado. Vamos então ao primeiro tópico da lição: a tricotomia humana. A tricotomia humana é o primeiro tópico da lição.
Vamos então ao primeiro subtópico do primeiro tópico, doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Isso nós vemos, irmãos, já no primeiro livro da Bíblia. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, ou seja, esse estudo acerca do homem não é a antropologia secular, mas a antropologia bíblica, como a Bíblia apresenta o homem. O que a Bíblia fala a respeito do homem, as ideias dos antropólogos, dos sociólogos e dos filósofos divergem completamente do pensamento geral da Bíblia. Portanto, nós temos a antropologia bíblica para estudarmos como o homem é apresentado no livro sagrado, na palavra do Senhor. Continuando, a antropologia bíblica que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas. Que perguntas são estas, pastor Daniel? Quem é o homem? De onde vem? Para onde vai? Querem obter estas respostas? A palavra de Deus tem para você. E durante este trimestre, nós poderemos responder de forma muito clara para aqueles que realmente creem na palavra de Deus como revelação divina. Nós aprenderemos quem é o homem, o que a Bíblia fala a respeito dele. Nós aprenderemos de onde o homem veio, a forma como foi criado e para onde vai, ou seja, qual o destino do homem após a sua morte. Isso nós iremos ver neste trimestre. É claro que, como diz aqui o nosso comentarista, há um relacionamento, uma interligação com outras doutrinas bíblicas. Por exemplo, quando falamos sobre o destino do homem, precisamos estudar escatologia, porque entendemos pela escatologia que o homem morre, mas o seu espírito e alma resistem à morte física e um dia este homem terá que prestar contas a Deus. Isso é estudado na escatologia. Então a doutrina do homem deve ser estudada também com a escatologia. Quando falamos do homem e falamos da sua redenção, falaremos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então há uma interligação entre a doutrina do homem na Bíblia e a cristologia, porque foi Cristo quem morreu para redimir, para salvar o homem da condenação eterna. Isso é para você entender que muitas vezes teremos que recorrer a outras doutrinas bíblicas para entender a doutrina do homem ou a antropologia bíblica. Prosseguindo, temos: em um tempo de tanta psicologização da fé, em intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. É isso que procuraremos fazer durante todo este trimestre. Segundo subtópico do primeiro tópico, a tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia, tricotomos, ou seja, três partes, para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo, encarnado plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição. Em Lucas 24:39 fala do corpo, em João capítulo 12, versículo 27 fala-nos da alma, e em Lucas capítulo 23, versículo 46, ele rendeu o espírito. Então, entendemos que o Senhor Jesus Cristo era dotado dessas três partes porque ele verdadeiramente era homem. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato de formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aí é a parte material. E soprou em seus narizes
o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja, meus amados irmãos, que o homem foi formado, mas faltava-lhe a parte imaterial. Então o Senhor soprou em suas narinas e ele foi feito alma vivente. Naquele momento, o homem recebeu a parte imaterial, que é alma e espírito, e assim, completamente diferente dos animais, ele se volta para Deus para o adorar, ele se dedica a Deus, ele tem de fato a imagem e a semelhança de Deus, porque assim Deus o criou. Vamos ao terceiro subtópico do primeiro tópico, físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, João capítulo 4, versículo 24 nos diz que Deus é espírito, foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente, diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, alma e espírito. Ou seja, a criação do homem é uma criação única, especial. A alma do animal, ou seja, a sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Já o termo hebraico para vida, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, alusivo ao homem, é sharim no plural, permitindo a expressão literal fôlego de vidas. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Ou seja, entende-se por esta palavra no hebraico que o homem é constitutivo de partes. E que partes são estas? Nós estamos aprendendo nesta primeira lição: corpo, alma e espírito. Sinopse da primeira parte da lição: o ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando seu propósito e dignidade única na criação. Repetindo, o ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando seu propósito e dignidade única na criação. Vamos então ao segundo tópico da lição, a distinção entre alma e espírito. A distinção entre alma e espírito é o segundo tópico da primeira lição deste trimestre. Vamos então ao primeiro subtópico do segundo tópico, a alma. Do hebraico nefesh e do grego psique ou psiche, alma é uma das muitas palavras polissêmicas na Bíblia. Possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis capítulo 1, versículo 20, alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida. Ter alma significa ter vida. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Prosseguindo, é dotada de razão, sentimento e vontade. Nenhum ser animal, nenhum outro ser, nenhum animal na Terra tem razão, sentimentos e vontade. Somente o ser humano é dotado dessas faculdades. Atributos dados por Deus ao homem para o exercício da sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus. Deus declarou: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E é por isso que nós somos diferenciados de todos os outros animais, de toda a criação.
Segundo subtópico do segundo tópico, o espírito. Do hebraico ruach e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. Aquilo que está mais no interior do homem é o seu espírito. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior. Então, o espírito é o que está no mais íntimo, no âmago do ser humano. O espírito, veremos, tem a faculdade da fé, o espírito tem a faculdade da consciência, o espírito é que nos faz reverenciar a Deus, adorar a Deus. E Deus só recebe a adoração que é em espírito e em verdade. Prosseguindo, como ensina o pastor Antônio Gilberto, cabe aqui uma menção especial ao nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, grande ensinador das Assembleias de Deus, que deixou para nós um legado maravilhoso de ensinos, tanto no que tange à escola dominical, quanto à escatologia e outros assuntos. E aqui ele traz para nós uma explicação muito interessante em sua Bíblia com comentários. À luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que, por sua vez, a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser ou pessoa: espírito, alma e corpo. Portanto, percebemos uma diferença entre alma e espírito, apesar de serem partes constitutivas inseparáveis. A distinção entre alma e espírito mostra que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. Repetindo, a distinção entre alma e espírito mostra que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. Vamos, portanto, ao último tópico da lição, a interação das 3 dimensões. Portanto, neste tópico veremos a interação das 3 dimensões, do corpo, da alma e do espírito. Primeiro subtópico do terceiro tópico, corpo, afetos e somatização. O corpo, do grego soma, é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito. Empregando o vocábulo coração, do hebraico leb e do grego cardia, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma, Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15, 13. E mais, o coração com saúde é a vida da carne. Provérbios capítulo 14, versículo 30. E temos outro versículo: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Identificados como doenças psicossomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados. E como se multiplicam em nossos dias? O comentarista está mostrando para nós que o corpo adoece, sim, mas muitas dessas doenças são resultados do adoecimento da alma e do espírito. E como que o espírito adoece? Como que o espírito fica enfermo? É quando o pecado toma conta da nossa vida, quando o pecado nos escraviza.
O corpo sofrerá consequências dessa enfermidade da alma e do espírito quando nós nos desviamos de Deus, abandonamos o Senhor, o espírito distante de Deus, que não adora o Senhor, que não serve a Deus, a alma distante de Deus, com sentimentos e vontades perversas, trazem para o corpo muitos males. Prosseguindo, segundo subtópico do terceiro tópico, equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Veja, meus amados irmãos, que a língua leva o homem a bendizer a Deus e a amaldiçoar os homens, como disse Tiago. A língua faz com que o homem peque e traga para o seu interior a contaminação. O que o comentarista está dizendo é que, assim como as doenças podem vir do interior do homem para o seu corpo, para o seu exterior, assim também a doença pode partir do exterior para o interior do homem. Um viver sadio e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando corpo, alma e espírito de toda a espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. Cuidado, precisamos identificar se a doença, se a enfermidade é do corpo, da alma ou do espírito. Veja o que diz nosso comentarista no final desta aula. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem. No máximo, aliviam os sintomas. É importante analisar para ver se não precisamos nos arrepender, pedir perdão, perdoar, para que sejamos sarados no nosso corpo. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Por isso, é tão importante estudarmos neste trimestre acerca do corpo, da alma, do espírito, da interação destes três elementos constitutivos do homem, e nós precisamos aceitar o plano redentor de Deus para que o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente restaurados. Vamos então à sinopse da última parte da lição. O corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. Repetindo, o corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. Vamos então à nossa conclusão, meus amados irmãos. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amados irmãos, precisamos manter a presença de Deus em nossa vida, a alegria do Senhor, e cuidar do corpo, da alma e do espírito. E como diz o texto áureo desta lição, precisamos conservá-los irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não perca a segunda aula do quarto trimestre de 2025. Estudaremos nesta segunda aula o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. E eu quero contar com a sua presença aqui, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a você que esteve conosco até o final desta aula. Deixe aí o seu like e continue compartilhando esta aula com outros professores e alunos. Ore por nós para que continuemos realizando esse tão lindo trabalho que é trazer para você a lição explicada para que você possa, meu caro professor, lecionar
diante da sua classe. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.